A última vez que a gente falou, você não tinha lançado o Desce a Letra ainda. Ou estava no processo de lançamento. Saiu como você queria? Saiu exatamente como eu queria. Quer dizer, não exatamente porque eu pensava que os temas iam variar um pouco mais, mas a gente foi lançar o programa no ano de eleição e aí virou um programa político, sacou? A gente não conseguiu... quase, e não era nem muito pensado, assim, as pautas mais quentes que existiam no Brasil eram só Bolsonaro e Lula, então a gente mergulhou de cabeça nisso. Mas a gente conseguiu chegar em pessoas, em figuras que a gente admira muito, o programa tá indo bem com relação à nossa curadoria de convidados, assim, figuras políticas interessantes. Quem foi? Cara, uma série de... Que te surpreendeu, assim, que você fala, porra... Cara, não imaginava que esse cara viria. Tem deputados de esquerda pedindo pra ir, assim, sabe? A gente conversou com algumas figuras bem notáveis, assim. A Erika Hilton, Sônia Bonfim. A gente conversou com o Lula algumas semanas antes da eleição, né? A equipe dele mandou mensagem, ele pode ir aí? Tipo, pedindo pra ir no nosso programa, entendeu? O Lula foi no programa? Não sabia disso. O Lula foi no programa. Legal, cara. A gente liberou para as pessoas retransmitirem, então não consegue ter o número exato. Tá. Mas eu acho que foi mais de 300 mil pessoas assistindo ao papo com ele. Que da hora, mano. Se fez necessário na época, né? A gente sabe que isso tem um custo também, né? Agora a gente tá vendo aí o governo Lula... A gente pelo menos se dá o conforto de falar, a gente não tá fechado com eles, porque quem acompanha a gente sabe que nós estamos muito à esquerda do governo Lula, entendeu? Então a gente não tem nenhuma relação hoje com defender Lula e o caralho, foda-se Lula. Mas quais são as suas frustrações a respeito do governo Lula? Cara, o governo Lula é um governo de assim, ó, primeiramente é bom dizer, a gente esteve no olho do furacão no período eleitoral e passada a eleição, isso gera uma discussão prévia da eleição, é o seguinte, acabou a eleição, a gente vai se dar o luxo de sair, de se alienar, ainda que a vitória fosse do Bolsonaro, porque senão eu vou morrer, sacou? Eu tava profundamente estressado. Então passou a eleição, eu me dei esse direito de não acompanhar de perto, o que, lógico, pra quem quer criticar vai falar, é cômodo, né? Agora que o Lula tá lá, você não fala mais de política, não, a gente fala diariamente de política, a gente inclusive fala. Então, a gente não tá 100% acompanhando de perto, mas eu pego o feedback das figuras que eu admiro, que eu acompanho, e tem visto que é um governo que está aí fazendo... prometeu revogar a reforma do ensino médio, mas tocou e agora está passando a vigorar. O Haddad, que é o ministro da Economia, é um liberal, sabe? Tem desde das primeiras polêmicas com taxação de produto da Shein, que está todo mundo frustrado, inclusive a gente, também com relação a teto de gastos e austeridade fiscal, uma série de coisas que na teoria deveria inclusive estar deixando mais satisfeito uma galera mais ao centro, mais à direita até do espectro, sabe? Se você pegar medidas do Haddad com medidas do Paulo Guedes e tirar os nomes, fica às vezes difícil saber quem é quem, entendeu? Então, para uma pessoa de esquerda de verdade, o governo Lula não tá satisfazendo, sabe? Uma série de coisas, entendeu? Mas é um pouco... Talvez o movimento é meio desonesto, porque na hora que a água bateu na bunda, o cara ele tava aliadaço à esquerda. Esse era o barulho que ele fazia. Mas é a segunda vez que ele joga esse jogo, né, meu irmão? Sim. Segunda vez que ele joga esse jogo. Pois é. Várias pautas importantes que deveriam estar sendo discutidas nesse país não são discutidas para não incomodar ninguém. Esse é o problema. Você nunca vai falar de legalização de aborto, de droga, nada disso vai passar, nem quando você tem um governo de esquerda no poder. Pois é. É meio patético mesmo. E o que mais me frustra é como algumas figuras, algumas lideranças populares aí pelo mundo viram que eram refém do Congresso Nacional, que nem o Lula é hoje, e eles preferiram falar com o povo. O Lula não faz isso, entendeu? O Lula nunca vai chamar um ao vivo ali, nem que seja na rede social, mas ele poderia fazer isso em rede nacional e falar: o Congresso Nacional está impedindo a gente de fazer isso, e fazer o povo comprar essa briga com eles. Ele não faz isso. Ele prefere fazer esses conchavos, esses acordos e tal. Eu então, trabalhei durante anos num programa lulista. O CQC era um programa lulista, irmão. E o Lula nunca trocou mais de 2 palavras. Como ele é muito safo e muito carismático, isso tem que dar o crédito pro cara, sim. Entendeu? Sabe como se safar, sabe como sair de um jeito que fica elegante. Ele é um político, assim, muito hábil, como poucos na história do país, assim. Então, apesar de todos esses movimentos, ainda existe um carisma e tem que estar ligado, tem que realmente estar
tá muito isento para conseguir ver essas falhas, porque o cara, ele é um avião, irmão. Sim. Né? E aí, no fim, a galera vai ver essas coisas e vai cobrar a gente. Ué, não era você que tava lá? Você tirou até foto com o Lula, parceiro? Mas, assim como eu disse no começo, eu não tenho raiva das pessoas que vão cobrar a gente, porque se elas conseguissem entender qual que é o meu objetivo, elas iam ver que eu sou um aliado antes de tudo. Há um tempo atrás você deu uma sumida, tava cabeça meio cheia e tudo. Não sei se você dividiu isso publicamente e tal. Fala. Rolou isso mesmo? Rolou. E o que exatamente melhorou desde lá? Na verdade, sempre lidei com essas questões, né? Desde criança, assim. Tendo crise de ansiedade porque ia pra praia com 15 anos de idade, entendeu? Tipo, nunca foi algo que eu consegui me livrar completamente. Eu fiz, no ano de 2022 para 2023, eu fiz 1 ano ali de tratamento com medicação para ansiedade e tudo. E aí ajudou? Ajudou pra caralho, velho. Ajudou mesmo, assim. Foi um período meio miserável, porque aí transforma a ansiedade, às vezes, numa apatia, e aí você vira um zumbi, uns colaterais bizarros, né? Eu tava ali solteiro e com a libido de uma freirinha de 80 anos, entendeu? Tipo... Mas funcionou, assim, funcionou. Eu estive, antes de começar esse tratamento, no meu pior momento, assim, onde a ansiedade já estava se traduzindo numas taquicardias que daqui a pouco ia virar um infarto, sacou? Tá. Eu cheguei a ir a um cardiologista e foi ele quem falou, ó, você vai começar a tomar uma medicação agora e vai para um psiquiatra amanhã. E aí eu fui... E aí comecei a ficar muito mais zen desde então. O que também tem melhorado é que eu não tô mais tanto no olho do furacão assim. A gente nichou. Eu acho que esse foi talvez o lado positivo de ter me tornado uma figura mais radical. Ficou só quem quer. Tá. E às vezes é difícil de estourar essa bolha, coisa que às vezes a gente nem quer mais porque é menos estressante. A gente tá lá com o nosso clube, entendeu? Perfeito. Então, se no passado eu fazia vídeo a 700 mil pessoas, hoje a gente tem ali, ainda é um programa que ao vivo vai muito bem, dependendo da pauta a gente bate às vezes 10 mil pessoas assistindo, mas tem às vezes 5 e tal. Um episódio vai ter 100 mil views quando vai muito bem. Fiel, a galera tá lá, e isso de certa forma me dá um conforto maior, sabe? A gente tá lá na poltrona do podcast, numa rotina mais zen, no interior, então acho que tem uma série de fatores aí que contribuíram para não ser uma pessoa mais tão ansiosa, sabe?